E então, estudante, seja sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário, dando sequência ao nosso aulão específico para o cargo de recenseador para o IBGE. Assinale a opção que apresenta a frase gramaticalmente correta. Então, você vai marcar a frase que, de acordo com a norma padrão, está correta. Ela está contemplando o quê? Concordância. Então, quando se fala em concordância verbal, que é o que está sendo cobrado aqui, você vai compreender o quê? Que é a concordância do verbo com o sujeito em número e pessoa. Falou número e pessoa, número é singular ou plural e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, tá bom? Uma dica que sempre deixo, vá, identifique o verbo, faça a pergunta com o verbo para você identificar o sujeito. Por exemplo, vamos ver aqui a alternativa C. Aconteceu muitas festas no ano passado. Vá ao verbo, pega a sua prova, circule o verbo, aí você vai fazer isso. O que aconteceu? Muitas festas. Então, aqui você observa o quê? Que o verbo veio antes do sujeito, mas não importa. O verbo tem de concordar com o sujeito. Então, você pega e já escreve. Quem é o sujeito? O que é o sujeito? É aquele que pratica uma determinada ação. Então, muitas festas, um sujeito em que? No plural. Se o sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Então, eu falo muitas festas é ou muitas festas são? Muitas festas são, sujeito no plural, o verbo tem de estar no plural. Então, o correto seria o quê? Aconteceram. Ainda tem dúvida? Coloque na ordem direta a frase. Sujeito, verbo, aí depois vem complemento e adjunto adverbial. Muitas festas aconteceram. Então, aqui a alternativa está errada, porque o verbo deveria estar no plural, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Fazem 2 anos que saí do emprego. Aqui, muita atenção, as bancas sempre cobram. O verbo fazer, quando ele indicar tempo passado, isso aqui você precisa de memorizar. Verbo fazer, indicando tempo passado, ele é um verbo impessoal, ele não vai para o plural. Outro verbo também é qual? O verbo haver. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele vai ser sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, aqui são os verbos impessoais, ou seja, ele vai ser sempre usado na terceira pessoa do singular. Pode ir para o plural? Não. Então, tem o verbo haver que as bancas gostam, por exemplo, eu vou falar. Houve ou houveram muitas guerras. Aí você vai falar, mas muitas guerras está no plural. Não importa, o verbo haver está no sentido de existir, não vai para o plural. Então, o correto é houve muitas guerras. Fazem 2 anos ou faz 2 anos? Faz 2 anos que saí do emprego. Olha aqui, eu saí. Isso aqui é o quê? Um passado perfeito, por sinal. Então, verbo fazer indicando tempo passado, ele nunca vai para o plural. Então, o correto é o quê? Faz. Memorize, é bem provável na sua prova tenha. Quando se trata de concordância, principalmente o verbo haver. Beatriz e eu. Beatriz e eu equivale a quem? Aí você identifica o verbo primeiro. Quem gosta de ir à praia? Vamos lá, pegamos o verbo aqui, gostamos. Então, eu vou falar o quê? Nós gostamos, não é isso? Se o verbo está no plural, o sujeito aqui é o quê? Um sujeito composto. Beatriz e eu somos quem? Nós. Isso daqui identifica perfeitamente o quê? O sujeito concorda, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Número porque está no plural, gostamos, e pessoa. Primeira pessoa do plural. Beatriz e eu, nós. Então, você fica atento, porque se você achar, eu gostamos, não. Faça a pergunta com o verbo. Quem gosta? Nós. Então, eu vou falar, nós gosta? Não. Nós gostamos. Então, por isso que a alternativa B está correta. Os sapatos pretos que combinam. Vá, lembre-se do mestre Mário, circule o verbo e faça a pergunta. O que combinava? Os sapatos pretos. Olha o núcleo do sujeito aqui, ó. Sapatos é um sujeito no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, os sapatos pretos combinavam. Não é isso? Combinavam com seus vestidos. Então, posso descartar. Tem muito barulho nessa festa, que é interessante. Pelo certo, eu vou falar o quê? Há muito barulho. Então, eu vou falar o quê? Há muito barulho nessa festa. Ah, mas poderia ser tem também? Poderia ser. Tem muito barulho nessa festa.
Mas de acordo com a norma padrão, você vai usar, por exemplo, tem muitas pessoas nessa sala. Vou falar o quê? Há muitas pessoas nessa sala. Ah, ok, mas aqui, por que que está errado também? Porque tem, aqui ó, é no singular. E tem, com acento, você já sabe, é o quê? Plural. Interessante você memorizar também, mas bem simples. Então, descarto. Há muito barulho nessa festa, aí não tem problema, ok? Uma questão de fácil entendimento, mas que envolve concordância. Aqui temos um texto para a próxima questão. No trecho, atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali, nas linhas tais. A palavra atordoada poderia ser substituída. Então, aqui está cobrando o quê? Um sinônimo, não é isso? Sinônimo é o quê? Palavra que tem um significado semelhante ou igual. Ela pode ser substituída sem alterar os sentidos do texto. É interessante você compreender. Então, vamos voltar aqui quando fala atordoado. Então, vamos aqui ao início. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa que estava morando. E não conseguia me lembrar de como havia chegado ali. Então, ela estava atordoada, ela estava o quê? Vamos ver? Ela estava lúcida? Não, porque quando se fala em atordoada, é o quê? É uma pessoa que está desorientada, não é isso? Vamos colocar aqui, ó. Desorientada, assustada também daria, ok? Então, ela estava desorientada. Quando tiver sinônimo e você não souber o significado, vá pelo contexto. Olha aqui. Custou reconhecer onde ela estava e como ela chegou ali. Então, ela estava lúcida? De jeito nenhum. Quando se fala lúcida, é o quê? Que a pessoa está com um sentimento de lucidez, de precisão, de coerência, de clareza, não é isso? Então, ela estava lúcida, ela estava consciente, ela estava realmente em si, ela conseguia compreender tudo que estava ali? Não. Eu quero um sinônimo. Ela não estava lúcida, ela estava o quê? Atordoada, ela estava desorientada. Veloz, nada a ver. Veloz, custei reconhecer. Sonolenta, custei reconhecer o quarto da nova casa. Ela estava atordoada, ela estava desorientada. Então, ela estava atônica, não é? Atônita. Você encontrou uma palavra que não sabe, aí você vai eliminar também tímida, nada a ver. Por eliminação, você chegaria à atônita, que de repente não é uma palavra muito comum ao seu vocabulário. Quando fala atônita é o quê? Confusa, que mais? Desorientada também é o mesmo que atordoada. Então aqui você conseguiu resolver a questão. Vá pelo sentido do texto, pelo contexto e elimine aquelas que você tem certeza que não são. Cada uma das opções a seguir representa uma proposta de reescrita, então nós vamos reescrever este trecho. Ó. Vamos colocar aqui já, até aqui. Ó. Como nós podemos reescrever? Aí você tem que observar também que tem que manter o sentido do texto. Se preciso for, volte ao texto. Eu me perguntei se minha mãe tinha os olhos ou rios caudalosos sobre a face. Aí vem aqui, ó, caudalosos. O que pode ser isso? Aí você vai compreender também que ela está contemplando o quê? Concordância. Se é concordância, você vai identificar o verbo para depois identificar o sujeito. Como podemos reescrever? Eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos. Caudalosos, ele vem de quê? De cauda, por exemplo, vai indicar o quê? Abundantes. Não é isso? Então, vamos colocar aqui abundantes com abundância, com grande quantidade. Então, vamos escrever aqui também, grande quantidade. É interessante você compreender estes significados. Ah, mas essa palavra parece estranha, mas caudalosa vai nos remeter a quê? Aí você vai tentar se lembrar, ok? Então, eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios, lá em cima está falando caudalosos, agora ressecados sobre a face, não tem nada a ver aqui, vai alterar o sentido, então você pode descartar a alternativa A, porque lá está falando de rios, olhos ou rios abundantes, com grandes olhos, eu poderia falar olhos grandes, por exemplo,
também, que tem uma grande quantidade, é caudaloso. Agora, ressecado, não. Então, você pode descartar a alternativa A. Eu me perguntei se no rosto de minha mãe havia olhos ou rios azuis. Vamos ver lá em cima o que fala? Eu me perguntei se no rosto de minha mãe havia. O que havia? Aí você vai falar. Você vai observar o sentido. No rosto da minha mãe havia olhos ou rios caudalosos. Aqui falou o quê? Olhos ou rios azuis. Aí você vai falar, mas olhos azuis existem. Mas aqui está falando de olhos azuis? Não. Eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos e não olhos ou rios azuis de jeito nenhum. Você pode descartar também, ok? Se no rosto de minha mãe existiam olhos ou rios azuis. Então, você vai observar o quê? O verbo haver, no sentido de existir, ele não vai para o plural. Existiam olhos ou rios azuis, mas como aqui é o verbo haver, o correto é havia mesmo. Eu me perguntei se existiam olhos ou rios abundantes, olha aqui, ó, abundantes no rosto da minha mãe. É a mesma coisa de que o rosto é o quê? Face, não é isso? E abundantes, caudalosos, tem o mesmo significado, caudalosos. Então, a alternativa C está correta, tá bom? Eu me perguntei se a minha mãe tinha olhos ensolarados, caudalosos é o quê? Abundantes, grande quantidade. Agora, ensolarados, nada a ver. Então, você tem que ficar atento, tem que manter o sentido do texto. É muito interessante você compreender isso daqui. Eu me perguntei se os olhos de minha mãe estavam em sua face. Vamos lá circular o verbo. O que estava? Os olhos, plural, não é isso? E aqui o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Então, o correto é estavam em sua face. E mesmo assim, mas quais olhos? Lá fala olhos ou rios caudalosos, também ia interferir no sentido. Então é isso. Se gostou do nosso aulão, se inscreva no canal, dê um like e na próxima semana mais questões para esse mesmo cargo para a prova do IBGE de recenseador.